Olá. Ia falar. Nós somos os namorados clínicos. Olá, meu nome é Mira. E eu sou a Raquel. E nós somos psicólogas clínicas. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Ele é o Yuri. Prazer. Esse é o Vinícius. Nós somos psicólogas clínicas. Eles não são nossos namorados. E hoje a gente vai fazer uma análise diferente. Justamente porque é Dia dos Namorados esse mês, né? Na próxima semana, a gente resolveu fazer algo chamando eles para contribuírem com a gente. Todas as análises vão ser análises de filmes em que eles vão estar com a gente esse mês. E a gente fez uma brincadeira. Os 2 primeiros filmes são comédias românticas. Óbvio. Afinal de contas, a gente ama comédia romântica. E os últimos 2 filmes é uma escolha de cada um deles. Afinal, num relacionamento, a gente tem que revezar, a gente tem que ceder. E é aqui que essa é a nossa proposta para esse mês do nosso canal. E o primeiro filme que a gente assistiu com eles foi 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Um filme que eu adoro. É velho? É. Mas tem meu coração. Ah, uma outra coisa. Talvez esse vídeo fique um pouco caótico. Porque geralmente, antes de gravar, eu e a Raquel, a gente passa os pontos que a gente vai fazer no vídeo, né? Só que dessa vez a gente não passou nada, porque a ideia é que eles possam também trazer a análise deles e a gente vai ponderando aqui, né? Então, tenha paciência, vai dar certo. Além do seja- mais, vocês estão vendo essa carinha aqui? Essa carinha aqui tem TDAH. Então. A culpa é nossa. Aí. Quem começa querendo falar do filme? Tá, eu posso falar. Eu não tinha visto esse filme ainda, tá? Embora ele seja um filme bem antigo. Sim. A única parte que eu assisti desse filme, que é a que todo mundo fala, que é a do Heath Ledger fazendo a dancinha Na lá escada. pra menina, né? Então, eu fui vendo e fui lembrando alguns personagens, porque esse filme eu acho que passou na Sessão da Tarde também. Então, milhões de vezes. alguns rostinhos ali eu fui lembrando. Mas eu achei um filme... Assim, eu não sou muito fã de comédia romântica, tá? Então, vamos lá. Eu até comentei com a Mira depois que acabou o filme, que faltaram algumas coisas pra mim, mas eu acho que eu fui um pouco exigente demais pro que o filme se propunha. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, e até me pegou um pouco de surpresa, porque eu acho que eu fui meio inocente nessa também, é que a personagem principal, ela é muito carrancuda, né? Aí ela é naquela vibe mais feminista também, não sei o quê. Só que ela sempre batia de frente muito com carinha lá, que era o Mitidão a modelo lá. E eu achei que a birra dela fosse por conta do perfil dele. E não que ela tivesse transado com ele e depois teve um problema no relacionamento, que ele foi um otário com ela. E aí ela meio que isso reverteu pra ela se transformar no que ela ficou ali, que ela se transformou. Então isso me chamou um pouco a atenção, porque eu realmente não esperava isso. Eu tava esperando qualquer outra coisa, mas quando ela revela pra irmã dela que isso tinha acontecido e ela tava meio que fazendo pra proteger a irmã, porque a irmã também começa a se envolver com esse cara, então isso meio que me deixou assim meio surpreso. Mas eu acho que isso chocou todo mundo na época, que eu me lembro. Ninguém imaginava que era isso que tinha acontecido, né? Então era um grande... Nossa, caramba. Ela teve a primeira vez com ele e... nova, basicamente né? perdeu, né? Bem mais nova. Exato. Sim. Teve uma coisa que o Vinícius falou dessa questão do Feminismo? feminismo, né? Que quer falar? Tu lembra? Ah, eu É que lembro, achei que tu eu não lembro mais ou lembrava. menos. Eu lembro uma coisa que, tipo, ela fala... bom. Ela, tipo assim, o que eu lembro mais ou menos é que ela prega uma coisa, mas, tipo, quando a coisa acontece, ela volta a, tipo, não pregar aquilo. Por exemplo, ela pinta toda uma bandeira feminista. De, tipo, respeito às mulheres, não sei lá. Aí na hora que o Heath Ledger, ele não beija ela no carro porque ela tá bêbada, ela fica e vai embora. E eu fico, pô, não era pra ter um respeito, não era pra ter não sei o quê. Eu falei, então ela pinta toda uma bandeira feminista, mas, tipo, esquece a bandeira feminista e volta a ficar puta e, tipo assim, eu não acredito que ele fez isso comigo, sabe? Tipo assim, ele é um homem, ele tem que fazer, tipo, sabe, eu sou a princesa, eu fico, tipo... Mas eu acho que isso tem a ver por conta do data. Eu acho que na de real tem a ver só 99, porque é um né? filme. Na real é porque é filme, tá ligado? Eu acho que hoje em dia já progrediu muito a bandeira feminista. Eu Sim. acho que hoje é mais entendido. Acho que pro filme a ideia era só pintar superficialmente, entendeu? Então ela lutava pela causa, mas ela não era tipo... Mas ela tinha que ficar chateada com É. ele pra ter filme também. pra ter filme, Sim. tipo isso. Não, mas eu acho que até mesmo por conta da época, esse tipo de coisa não era debatido, né? Sim. A gente não tinha uma percepção... O filme tem quase 30 anos, né?
Então não tinha essa percepção tão Pode falar. feminista nesse caso. Então, a gente tava começando ali, Sim. e era um filme de sessão da tarde, né? Tem- Mas mesmo isso, acho que hoje em dia se traduz. Porque mesmo hoje em dia a gente tem muita gente que defende, pinta uma bandeira feminista e não Ah, sabe sim. o que é. Eu fiquei Tadinho, bolado com boba. isso também. Ela tentou ajudar a irmã foi super escrota com ela. Eu fiquei, como assim, garota? Seja agradecida, pô. Poxa, Mas tem toda uma questão de relação entre irmãos, né? Relação entre irmãos nunca é muito simples. Sim. Você escutar seu irmão mais velho não é fácil. E você ser legal com seu irmão mais novo também não é. Eu não tenho irmãos, mas é o não, que eu ser vejo. legal pro irmão mais novo é fácil. Ele que é escroto mesmo. Também concordo. Especialmente nesse caso, porque ali tem toda aquela. O filme retrata muito a questão dos Estados Unidos, né? Das escolas, muito segmentado, muitos grupinhos. Se bobear, é exatamente por isso que a gente tá falando com a Bianca e não com a Cat, porque a gente é irmão mais velho, tá ligado? Porque eu fico pensando muito isso. Eu tenho uma irmã mais nova também, a Alessandra. E volta e meia eu também tomava essa postura de Querer proteger. de querer ajudar. proteger, entendeu? E aí se bobear, a Alessandra ficaria também irritada de saber isso que, tipo assim, pô, não deixa eu querer fazer as coisas, sabe? Só que você passou e você fica, pô, não quero mesmo que você passe mesmo não, quero que você... É porque o mais novo sempre tem assim, deixa eu me virar sozinha também, É. eu sei cuidar da minha vida. É o famoso sei cuidar da minha vida. Entendeu? Sim, é. E tem os privilégios também, né? Ela acaba tendo os privilégios do pai, por mais que o pai seja muito durão, ele e é aliás muito temos que engraçado. falar desse pai, Temos. a forma como ele trata a irmã mais nova é diferente da forma como ele trata a irmã mais velha, né? A Bianca e a Cat. E assim, vamos falar desse pai, tá? Acho que Vamos. vamos entrar nesse pai de uma vez, porque assim, Totalmente paranoico. excesso de preocupação, né? Exato. Mas demais da conta. Porque ele é ginecologista, ele acha que qualquer coisa as filhas vão engravidar. E aí esse comportamento excessivo dele é muito problemático. Mas Sim. eu acho que isso tem muito a ver também com a época também. Bom, pelo que eu me lembre, né, na época, né, quando eu vivi em 99, tinha muito esse papo de engravidar aqui no Brasil, porque lá é outra realidade, Estados Unidos, mas eu acho que deveria ser semelhante. Mas as pessoas, os pais tinham muito medo dos filhos engravidarem, até porque não tinha tanta, assim, a informação era menos difundida igual é hoje, o diálogo também com os pais, atualmente também já não é dos melhores, mas também era ruim. Então eles tentavam meio que botar medo na pessoa, né, em vez de chegar, conversar, explicar as coisas, tentavam trabalhar nessa parte do medo, justamente pra a pessoa não engravidar, que era uma coisa que eu via muito com principalmente pais de meninas na minha época, de tentar botar medo pra que a pessoa fosse ter um filho, que aí ia estragar a vida dela e etc e tal. Hoje em dia a gente não vê tanto essa preocupação, porque as informações são muito mais difundidas. Eu sei que geralmente nas classes mais baixas esse problema ainda é muito atual, né, de meninas engravidarem cedo. Mas nas classes média alta e alta, isso já meio que caiu por terra isso, porque hoje em dia tá tendo até problema de natalidade, as pessoas não querem ter filhos de uma maneira geral, né? Então a gente revê isso atualmente diminuindo a natalidade nos países assim, mais desenvolvidos. Eu sempre fico na dúvida do que a gente discute nesses vídeos, porque eu fico, a gente vai discutir geração, ou, sabe, comportamento, o que era, a época, sabe, ou se a gente vai, tipo, discutir só o comportamento em si das pessoas, porque, tipo, antigamente também a galera casava cedo e tinha filho cedo. Sim. Tá ligado? Minha mãe Sim. foi com 25 anos, tá ligado? Tipo assim, e 25 anos você já era velho, 30 anos você era velho, sabe? 40 anos Sim. você já tinha que estar com filho, já tinha que estar com a vida em dia, sabe? Hoje em dia a gente fica com 30 e tipo, não sei se é pra ter filho ou não, não tô, porra, ainda não tenho meu emprego não é estabilizado, não tenho minha casa, não tenho nada, como é que eu vou ter filho? Então, tipo assim, a geração também mudou, então... Mas o comportamento ele sempre tá dentro de um contexto, né? O que você falou, não sei se a gente olha só pro comportamento ou olha pra geração. Mas o comportamento tá sempre explicado dentro desse contexto, não tem como. Né? O que dá pra gente trazer pra agora é que ele era muito duro no sentido de que ele proibia a filha mais nova de sair, a Bianca. Então ela só podia sair. Não, quando a ela Cat tivesse- também, né? Só que ela não queria. Mas aí o que aconteceu? A Cat, de qualquer forma. Mas ele também não tinha Trans. mãe, né? Desculpa interromper de Então, novo. era uma Esse era crítica que outro eu tinha ponto, pra né? fazer. É. Porque você não. Eu até falei com ela no final do filme. O filme não explora o que aconteceu com esse pai. Eles falam que a mulher largou ele, mas não fala por quê. Aí você tem uma ideia do porquê ela largou ele, porque ele era meio noiado.
Mas você não Eu achei que ela entende. tinha morrido. Não, ele fala que ela tava abandonou. embora. Que ela foi embora. Aí você não tem a história Pô, mas desse cara. Não quer dizer nada, pode ser que ela tenha ido, traiu ele enquanto o cara foi Isso, embora, tá aí ligado? não Você explica. não sabe, O isso é Heath amanhã, né? Ledger também fala muito pouco, só fala Da no vida final dele. da vida dele, da questão do avô, né? Que ele saiu pra dele, cuidar do isso. avô, né? E aí ele tinha um estereótipo totalmente errado, assim, como se ele Rebelde. vendesse rim pra comprar não sei o quê. E na verdade o cara era muito tranquilo e ficava cuidando do avô. Então eu até falei isso com ela, falei, pô, o filme não explora o pai das meninas, não explora o Heath Ledger, que é o principal, que é o par romântico da menina, não fala nada do passado dele. Então fica meio esquisito, só solta uma pincelada no É, finalzinho. né? né? Comédia romântica, Não é pra ter muito. Mas, tipo assim, eu Mas- acho que parte disso, parte talvez dessa dinâmica seja não ter a figura materna, tá ligado? Tipo, não ter a mãe. Sim, Porque aí o pai cabe fica ao pai. E às preocupado. vezes. E tem isso muito do cara, tipo, cara, não sei como é que faz, não sei como é Aham. que lida. O que eu posso fazer é controlar. E tenta, tipo, barrar Segura. as coisas. Mas o que você ia falar, Raquel? Não, eu ia falar de algo que dá pra traduzir pra hoje. Que assim, essa proibição toda, ainda tem gente que ainda faz hoje em dia. Acha que proibir é proteger. Só que o que aconteceu com a Cat foi que ela, de qualquer forma, já não era mais virgem também. Uhum. E aconteceu e deu errado, né? Entre aspas, porque ela ficou mal de qualquer forma depois. Nunca pôde compartilhar nada com o pai, porque ele não pode saber. Então, na verdade, é menos um caminho ali de confiança, de troca. O medo, ele não é uma boa estratégia de controle quando a gente tá falando de criança e adolescente, né? Porque ou você vai desenvolver uma criança e adolescente extremamente ansioso, que pode ser um adulto com transtorno de ansiedade, ou você vai criar uma criança ou adolescente que vai tentar burlar regras o tempo Sim. inteiro. Só funciona em um contexto. Exato, porque ele vai saber que naquela situação ele precisa agir de uma forma X para fazer o contracondicionamento, né? O termo técnico que a gente tem para isso. Mas em outras ele vai conseguir fazer ao contrário, né? Então, de modo geral, o excesso de medo, né? Quando você gera muito medo numa criança ou um adolescente, o fim é ruim, né? Seja para um sofrimento individual, de um transtorno de ansiedade, seja para um fim ali, para um sofrimento coletivo da família inteira de problemas de relacionamento. Então, definitivamente não é uma boa estratégia. E dá pra ver isso não só na Cat, mas na Bianca. Ela é proibida, mas ela ainda tenta fugir pra ir. Tudo bem que ela foge muito mal, mas ela tenta fugir pra ir pra festa, ela ainda quer ir pra festa, ela ainda quer fazer tudo. Então, nada do que o pai fala, o pai bota aquele colete de grávida pra ela ter a experiência de Essa série é grávida. muito boa. Tipo, não faz diferença, porque ela só entende que aquilo tem um peso, beleza, mas na prática, o que aquilo tem realmente de realidade? Muito pouco. A coisa tem um preço, mas não tem um valor, né? Ela não sabe o que é esta grávida, sabe que tá legal, tem que botar o negócio, mas não sabe o que é. Perde até a importância, porque fica assim, é o meu pai de novo perturbando meu juízo, Exagerado. né? E deixa de ser assim, caraca, realmente, se eu engravidar agora, qual vai ser o impacto disso na minha vida? Exatamente. Né? Então perde ali o valor da história. Tem mais alguma coisa que vocês tenham pensado? A discussão inicial que a Cat tem com o professor, que ela começa a falar, porque a gente não lê autoras mulheres. E aí ele vai falar pra ela, tá, mas a gente também não lê autores negros. Aí tem dois moleques que ficam tipo, não sei o quê, só que os dois são brancos. tá. Sim, já né, e Safari. tal. E eu lembrei muitíssimo do atual Twitter X. Sim. As discussões vazias, porque no caso ela tava ali discutindo e tal, mas... É só o contra-argumentar, né? Exatamente. É só fazer o contraponto pelo contraponto. Exato, é só pra não dizer que o professor tá certo. Uhum. E os outros dois moleques lá fazendo, isso aí, não sei o que, sendo que eles não têm nada a ver com a história. Sim, e não Sabe? contribuem com nada. Não contribui com nada. Então, eu lembrei disso porque a gente tem que, como a gente sempre tenta lembrar nos nossos vídeos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome. Então, pelo amor de Deus, filtrem o que vocês leem na internet, porque esse pessoal que fica só querendo lacrar e comentar e fazer essas coisas, nem sempre estão acrescentando alguma coisa na sua vida. Sim. Vai na gente que tá acrescentando coisa na sua vida. Até porque essas redes sociais, elas estimulam o conflito, né? Então, Exatamente. geralmente, quanto mais conflito tem, maior o alcance dessas publicações, desses fóruns, de uma maneira São os geral. gatilhos de ódio, né? Tem até um termo pra isso. Infelizmente não tá só no Twitter, no X. Isso também acontece no próprio Instagram, isso também tem. Comentário aqui do YouTube, gente, pelo amor de Deus. Tem Sim. um vídeo nosso
que eu fiz, né? E assim, as pessoas vêm, parece que nem ouviram o que eu falei. Não ouvi. Vem contestar um negócio que assim, caraca, eu tô explicando o negócio. Você pode discordar, não tem problema, mas você não precisa. Primeiro, você não precisa escrever um comentário pra discordar. Você pode discordar na sua casa, na sua paz. Não, discorda Né? sim. Põe aí nos comentários. Discorda da gente. Se Mas- quiser criar os bots aí pra poder fazer discórdia pra bombar Irmãos os mais vídeos, pode novos, fazer. venham humilhá-los Não incomoda, aqui. Mas toda discordância, ela precisa ser respeitosa também, né? Então, para além de pensar assim, será que eu realmente preciso escrever? Quando você for escrever, você pode escrever de um jeito respeitoso. Então, a gente vive uma polarização de opiniões na internet que gera engajamento, né? Por isso que os meninos estão brincando que vocês, por favor, escrevam, porque, óbvio, isso gera engajamento. Para quem trabalha com internet, seja bom ou mal, o comentário, ele ajuda. E quanto mais comentário, aí vem a galera que quer defender, aí vem a galera que quer atacar, e você vai gerando engajamento, aquilo já é dinheiro, né? Então, por isso que tem um tanto de post que é feito já pra isso, para as pessoas discordarem e gerar engajamento. Só que isso ativa o nosso sistema de ameaça. É por isso que a Raquel falou, a gente tem que ter cuidado com o que a gente consome, porque isso impacta o nosso funcionamento. Isso não, quando você desliga o celular, aquilo não acabou na sua cabeça. O seu cérebro tá reagindo àquilo, ele tá com o sistema de luta e fuga ativado, e você vai sofrer por conta disso. E é por isso que tem tantos impactos do uso das redes sociais. E, vez ou outra, a gente fala por aqui da importância que a gente tem de desconectar, de não ficar o tempo inteiro engajando nesse tipo de comportamento. Então é aquele meme, como é que uma pessoa lá na casa dela pode me irritar aqui na minha casa? Pois é, você já tá irritado, seu dia já... Tem um outro meme que eu gosto muito também, que é de um cara que ele posta no Reddit, que ele fala, quando ele tem uma dúvida, ele posta no Reddit pra saber a resposta, aí ele imediatamente vai em outra conta dele e posta uma resposta completamente errada. Que aí ele fala, as pessoas não querem me ajudar, mas ninguém aguenta não corrigir outras pessoas. Então ele Sim. posta muito errado e também chuva de comentário Sim. ajudando ele. Esse é o problema, né? E eu acho que a última... Desculpa. Não, pode falar. Eu acho que a última coisa do filme que eu queria chamar a atenção é justamente o sofrimento da Cat, né? Porque a gente tava falando, o quanto é uma opção do diretor, da equipe masculina, torná-la caricata. Mas tirando essa parte que eu acho que faz muito sentido, se a gente fosse isolar o comportamento da Cat, ela é uma pessoa machucada. E como uma pessoa machucada, ela acaba não conseguindo agir da melhor maneira possível para proteger as pessoas que ela quer. Porque não é só a irmã, tem a melhor amiga também. Né, que ela não quer que vá pro baile, ela fala, não, pra que ir pro baile? Ela também tá querendo proteger essa melhor amiga de homens babacas, como foi o carinha com ela. Só que ela faz isso de um jeito muito torto, porque nem sempre a gente consegue, especialmente porque ela tem vergonha do que aconteceu com ela, então ela não fala sobre isso, nem sempre a gente consegue fazer isso de forma assertiva, né? Sim. É complicado, né? Porque Cérebro complexo. É por isso. E também tem a questão do abandono da mãe. Se a gente for juntando toda a história dela, ela tem uma história de fato ela não é compreendida, ela não é ouvida, ela não é amada, Sim. né? Então, pra chegar a essa conclusão, lembrei. não demorou muito. eu ia falar, olhei pro meu gato me distrair, perdi o que eu ia falar, mas eu lembrei agora. Eu falei, é complicado porque, tipo, hoje em dia é muito fácil a gente identificar esses comportamentos tóxicos, babacas, não sei o que lá. Tipo, mas antigamente não era, é tipo um relacionamento tóxico, sabe? Quem tá de fora hoje, que já se ouve falar, a gente consegue reconhecer mais, mas antigamente não tinha muito isso, sabe? A gente não tinha como reconhecer. Então, tipo assim, todo mundo sabia que o Joey, né, ia ser o babaca do bagulho, sabe? Porque ele é caricatamente Isso. muito babaca, entendeu? Mas, tipo assim, na vida real é muito mais sutil. É muito difícil você identificar isso, sabe? É verdade. Sim. Geralmente na escola, assim, é muito levado pelo lado... Bom, na nossa época, é muito levado pelo lado da brincadeira, né? E assim, hoje em dia eu penso como que às vezes eu fazia mal pra uma pessoa sem saber, porque você acha que você tá na brincadeira, tá zoando, mas você tá ofendendo, Você não tá sabia, machucando a pessoa, e aí você tem essa dimensão, depois assim, é engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Vou expor a Raquel. Qualquer coisa a gente corta Na mesmo. real, sou eu que respondo. Eu na que real. vou editar. Então, fala. Eu falo que eu era muito tóxico também, mas só que é isso, tem gente que às vezes que não sabe nem que tá fazendo mal aos outros, tá ligado? Tipo, é gente que entende aquilo como é pra ser, entendeu? O rolo de cada um e vai levando.
Uma coisa que o Vinícius falou que foi interessante, da sutileza do comportamento tóxico, é por isso também... Achei que você ia falar uma coisa. Por isso também que no filme, a própria Bianca não consegue aceitar muito a ajuda da Cat. A gente falou da questão de ser irmã mais velha e tudo. Mas é porque também, teoricamente, ela tá no meio da situação. Então ela não tá enxergando como que o Joey, é isso o nome dele? Ele tá sendo tóxico, ele tá sendo mentiroso, ele tá enganando. Porque pra gente que tá assistindo o filme, óbvio que é óbvio. E pra Cat, que já passou pela situação e já viu aquilo, também é óbvio. Talvez pra todo mundo seja. Mas pra ela, que tá ali no meio, nunca saiu com ninguém, vislumbrada. Não, vislumbrada não, deslumbrada. Nossa, o garoto mais bonito da escola, Eu mais quero popular. aproveitar minha adolescência. Isso. Tá afim de mim, não sei o que. Isso significa muito quando a gente tá na escola também. Então faz muito sentido do porquê que ela não queria também acreditar que ele Até podia porque estar ele era mais mentindo. velho, Não é né? defendendo, não, mas às vezes o próprio Joey também tá tipo assim, eu ensino médio pra tentar ficar com a garota mais bonita. Não tá tipo pensando que ele tá machucando alguém, tá pensando que ele tá também vivendo a adolescência dele, sabe? Porque muita gente... Eu gostei desses. Das duas, não. É que é meio complicado, né? É complicado. Não, porque eu acho que assim, se a gente fala lá de 99, eu concordo. Sim, sim. Porque não, foi o que o Yuri falou. A gente não tinha essa concepção. Sim, não tinha. Né? Hoje, já fica um pouco mais difícil. Já fica. Embora a gente também tenha que pensar assim, adolescentes, né? É que o vídeo parece que eles são adultos, mas eles são adolescentes, né? Eles são adultos interpretando, né? Isso. Então a gente tem essa questão. Mas eles são adolescentes. Ele é o carinha lá que todo mundo venera. Modelo. E que o carinha que todo mundo venera tinha que pegar todo mundo, né? Era o esperado. Era isso que colocava ele na condição de ser o carinha que todo mundo venera. Mas hoje em dia, a gente discute isso. Tem mais acesso à informação, né? Acontece muito ainda, tá? Mas é discutido. Porque hoje as pessoas só querem saber da imagem, né? O resto pouco importa, o negócio é a imagem. Pô, nerd hoje em dia também, tá ligado? É outra É, coisa. é. Nerd antigamente era, porra, É execrado, agora é cultura nerd, legal, é cultura, geek. é geek. Porque elas são muito opostas nisso, né? A Cat não se importa com o que ninguém pensa e a Bianca Agora, quer né? ser Porque ela venerada tá- pelos Não outros. se importa. Por isso que eu botei entre aspas. Mas assim, ela mesmo vai caindo em si ao longo do filme, porque ela vê que o cara é um idiota. E é uma coisa que eu sempre paro pra pensar hoje, tá? Na adolescência eu não pensava nisso também não, que era da imagem. Mas tipo, quando você sai com uma pessoa e a pessoa é bonita e tal, mas quando a pessoa é meio idiota, aí a pessoa começa a abrir a boca, cara, é muito fácil você perder o interesse. Pelo menos pra mim, tá? Hoje em dia eu dou muito valor a esse tipo de coisa, de questão de... Com quem você anda saindo? Não, pô. Tô falando da época do passado e hoje. Tá vendo? Porque é assim, igual. Hoje em dia meu relacionamento com a Emira é muito bom. A gente consegue conversar, a conversa é muito boa entre a gente. Agora imagina você ter um relacionamento com uma pessoa que a pessoa é extremamente fútil, não sabe de nada, entendeu? Abre a boca, sai um monte de abobrinha. É muito difícil você conviver com uma pessoa Mas o tempo quando a gente é desse. adolescente, Não isso também era pensa! idiota, Eu vou falar uma coisa meio feia aqui, tá? Mas a gente só falava que era o famoso um pente rala. Então é bem isso aí mesmo. Entendeu? Porque não dá pra conviver com uma pessoa assim. É muito difícil. Velhos. Eu era muito idiota, pô. E tipo assim, quando a gente é adolescente, cara, as coisas são diferentes. Eu era muito idiota, eu era, porra. Que ideia. Hoje a gente fica, caraca, que desnecessário, né? Que pessoa. Mas tipo, quando a gente é adolescente é engraçado, tudo é idiota. Quanto mais idiota, mais engraçado é. Tá ligado? Então, tipo, a pessoa idiota não é idiota, ela é engraçada. E ligado? você não pensa muito também, né? Hoje em dia, assim, é muito engraçado. Eu consigo ver minha mente, assim, hoje comparando, eu vejo como hoje eu penso muito mais nas coisas e acabo refletindo muito mais sobre as coisas. Quando a gente é adolescente, a gente é muito mais inconsequente. E a gente vai tendo essa percepção ao longo dos anos. Tem gente que nunca amadurece também, né? Mas você? quando a gente amadurece... Desenvolvimento de funções executivas. Esse aqui não desenvolveu totalmente por causa do TDAH, infelizmente. É o meu pointer de PowerPoint. Tá. E você? Bom, O que você acho acha? que, né, dá pra gente fechar o Fechou. vídeo. Teria mais coisas pra gente falar, mas acho que foi um vídeo legal. Você gostou desse formato com os meninos? Coloca aqui, reforça a exposição deles Ó, nesse vou canal. falar uma coisa, é trabalhoso isso aí, hein? Eu tive que assistir 3 filmes e já tava quase morrendo. Imagina elas que tem que assistir isso toda vez. Porque o problema é você assistir por obrigação. Eu assisti por obrigação pra poder participar disso aqui. Então valorizem. Então dá uma valorizada nisso aí, por favor. Curte o vídeo, compartilha, ativa sininho. Até porque eles queriam estar fazendo outras coisas.
Isso, Então, então, por favor, engajem nos Jamais. Já nossos estou vídeos. aqui pra ver tudo que a mulher quer. valorizem, tá bom? Feliz Dia dos Namorados. Não, é só no Aproveita. próximo vídeo. Esse- No Ah, é só no próximo próximo? Não, no próximo, aproveita. Feliz mês dos namorados. Feliz próxima semana vai ser. É. Dia dos Namorados. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.